nesta manhã abençoada. Abra comigo, por favor, em Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. É a palavra que nós temos para meditarmos aqui nesta manhã maravilhosa, nesta manhã abençoada, no nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quem já encontrou vai falando amém para nós, por favor. Amém? Lucas 5,17 diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado, por entre as telhas, o baixando no leito até o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Aí Jesus disse assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, e disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente, na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, fazendo o que, irmãos? Triste? Não, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Aleluia. Por favor, vocês vão tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Que coisa linda e maravilhosa saber que Jesus foi rejeitado em uma cidade, que é a cidade chamada Jerusalém, a capital da adoração para o povo judeu, mas a palavra do Senhor fala que deveria de se cumprir na boca dos profetas, que ele seria chamado Galileu. Ele foi para a Galileia, e na Galileia Jesus fez da casa dele a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum quer dizer consolo, a cidade do consolo. Jesus ficava ali quando ele andava por diversos lugares. Ali era o lugar, podemos chamar, quartel-general de Jesus. Ali ele morava e ali ele estava. Um determinado dia, quando diz aqui em Lucas capítulo 5, que ele está ensinando, que ele está assentado, e nós percebemos também que lá em Marcos fala que vieram os doutores da lei, os fariseus, e estavam vendo que Jesus estava ensinando. Para quê? Por que eles estavam cercando a Jesus? Para receber o ensinamento de Jesus, não, mas para julgar a Jesus, para ver se ele seria pego em alguma coisa. Eles estavam ali também ouvindo a palavra. E olha como é que é enfático, olha o versículo 17, está dizendo que o poder de Deus estava sobre Jesus. Para quê? Para curar. E o poder de Deus estando sobre a vida de Jesus, diz que ele pregava ali, mas, preste atenção, foi se enchendo de pessoas. Nós profetizamos que aqui vai encher de pessoas também, você crê? Amém? Foi se enchendo, porque Jesus atraía pessoas por causa das suas palavras do reino, poderosas, maravilhosas, mas Jesus também atraía pessoas porque ele curava os enfermos, ele fazia livre todos aqueles que estavam possessos de demônios. Foi enchendo a casa, foi enchendo, pessoas vinham e ficavam nas portas, ficavam onde? Nas janelas,
Mas quando estes 4 homens que diz a palavra tiveram a ideia de levar o seu amigo, eles chegavam até aquele lugar e presenciaram a casa que Jesus estava lotada, cheia de pessoas. E qual foi a ideia deles? Diz aqui a palavra do Senhor que eles tiveram uma expressão chamada fé. Eles tiveram fé. E a fé daqueles homens era que se eles tivessem condições físicas de introduzir qualquer que seja a maneira o seu amigo paralítico na presença de Jesus, ele seria curado. Não tinha como entrar na porta, não tinha como entrar na porta de trás, se tivesse porta de trás, assim eu conjecturo, não tinha como entrar nas janelas, mas eles tiveram uma ideia: vamos arrancar as telhas. Marcos fala que eles removeram as telhas e introduziram o homem. Agora não me pergunta como, ele estava no leito, eu não sei se eles amarraram corda, se amarraram cipó, mas eles tiveram a ideia de introduzir e descer o homem até o meio do lugar onde eles estavam reunidos. É claro que se colocou no meio, chamou a atenção de todos. Diz a palavra que Jesus, vendo a fé deles, queridos, por isso que é importante nós nos reunirmos como igreja. Por quê? Porque a tua fé pode estar fraca e eu posso estar com a fé um pouco maior do que a sua, segundo a ótica divina. E se eu te ajudar e você me ajudar a orar, o que vai acontecer? Deus vai ver a nossa fé, que não precisa ser a fé do tamanho de um caminhão, mas tem que ser do tamanho de uma mostarda, para trazer o crescimento e o milagre. O que vai acontecer? Deus lá do céu vai ver a nossa fé. Talvez eu tenha uma fé maior que a sua, você tem uma fé maior que a minha. Clamarmos junto ao Senhor, e o que vai acontecer? Deus vai manifestar o poder. Aquele homem não tinha fé, porque se você for comigo lá para Mateus, está dizendo que a primeira coisa que se manifestou, que Jesus disse para aquele homem foi o quê? Foi: tende bom ânimo. Uma pessoa, para receber uma palavra, para ter bom ânimo, é porque ela está o quê? Desanimada. Por isso que nós ouvimos muito dos americanos, vocês devem estar escutando, vocês estão novos aqui do Brasil, vocês escutam muito dos americanos: hurry up, quer dizer, levanta, vamos correr, né? Tenha ânimo, vamos correr, vamos colocar pressão, vamos colocar speed nesse negócio, vamos fazer um negócio rápido. Por quê? Porque talvez a ótica do patrão é a ótica que você está se demonstrando desanimado. Aquele homem talvez estava na ótica desanimada. Jesus viu ele desanimado, porque Jesus conhece o coração de quem? Do ser humano. Lá em Mateus fala: filho, tende bom ânimo. E por causa da fé destes homens, se ele estava desanimado, obviamente, você sabe muito bem, que ele não tinha ânimo para chegar até a presença de Jesus. Aleijado, mas os amigos tiveram o quê? Ânimo para chegar à presença de Jesus e introduzi-los. E aí, quando eles, visto a fé, versículo 20, de Jesus, vendo a fé deles, ele então disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Eu percebo de tantas curas que Deus quer e pode realizar nas nossas vidas, existe uma cura muito maior, mais complexa, que o ser humano precisa de ser curado, segundo o texto aqui que nos mostra, segundo o que o Antigo Testamento nos mostra, segundo o que o Novo Testamento nos mostra. Não adianta só, escuta uma coisa aqui na nossa ótica bíblica e humana: Jesus vinha curar a sua enfermidade. Vamos supor, você está com enfermidade de dor nas suas articulações, artrite, uma delas. Jesus vem e te cura quando você manifesta a fé aqui. E aí, eu estou dando só um exemplo: você vai embora e nunca mais vem para a casa de Deus para servi-lo e para agradecê-lo, para ficar firme na presença dele. E aí, não é esta vontade de Jesus de curar o seu físico e você desaparecer da presença dele. Existe uma cura que o texto me mostra aqui, que é muito mais importante para a nossa vida do que a cura física. Sabe qual é? É a cura dos nossos pecados que cometemos relacionados a Deus. Ele quer nos curar das mazelas da nossa alma primeiro. Por isso que quando lá em Mateus está dizendo: filho, tem de bom ânimo, Jesus já referiu a palavra dizendo o seguinte: filho, os teus pecados te são primeiramente perdoados. Na ótica judaica para ser curado primeiro do físico, tem que ser curado primeiro da alma. O judeu tinha essa ótica.
Eu não tenho que ser curado primeiro do físico, porque se eu for curado primeiro do físico, o que vai acontecer com a minha vida espiritual? Eu vou continuar com a minha vida espiritual da mesma maneira. Por isso que eu creio, queridos, que a primeira coisa que Deus quer fazer com as nossas vidas é perdoar os nossos pecados, sarar de todas as enfermidades da nossa alma. Porque, primeiro, o maior de todas as curas, o perdão dos nossos pecados. Porque, em primeiro lugar, porque o pecado é como uma prisão para a nossa vida. A palavra do Senhor vai nos mostrar que o pecado aprisiona as nossas emoções, o pecado aprisiona a nossa vida física, o pecado aprisiona o nosso passado, o pecado aprisiona o presente, o futuro. Por isso que você pode perceber, eu já vi inúmeras pessoas, quando elas estão presas ao pecado, ela não tem força de fazer determinadas coisas e atividades, ela fica presa, ela cai na depressão, pode ficar dentro de um quarto parado. E eu conheço uma pessoa que ela ficou meses e meses aqui em Boston, parado dentro de um quarto. Por quê? Porque uma pessoa que o passado estava aprisionando, ela tinha coisas do passado para resolver, ela tinha pecados cometidos que não foram pedido perdão no passado, que não foi consertado no passado. O texto não me fala que este homem tinha pecado, mas me dá a entender que a falta de ânimo vai aprisionando a mente do ser humano, aprisionou a mente dele, vai perdendo a fé, vai perdendo o gosto de viver, porque tem uma paralisia. A paralisia impede ele de caminhar, impede ele de prosseguir, impede ele de fazer as atividades normais da vida. Mas se Jesus curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser interno, por mais que você esteja paralítico, você é livre para adorar o Senhor, em cima de uma cadeira de roda, como existem N e N pessoas sábias, muito letradas no mundo, que fazem programação, que são expert, que ganham milhões. Eu já vi uma pessoa, não sei o nome, deitado em uma cadeira, sem mexer com os braços, e ele usava a boca para falar, a boca para pegar uma caneta, para tocar em uma tela digital, e era uma pessoa super expert, era uma pessoa que sabia de programação, o corpo todo imobilizado, só a boca mexendo, e o cérebro, e ele não estava inerte, ele não estava parado. Nesta manhã Jesus está falando conosco, através deste texto, que ele quer trazer o ânimo para nós, mas a cura principal que ele tem para nós nesta manhã é perdoar os nossos pecados. Porque se nós não formos perdoados e continuarmos pecando, praticando coisas que não agradam a Ele, sabe o que vai acontecer conosco, irmãos? Nós vamos estar em prisões espirituais o resto da nossa vida e não vamos conseguir prosseguir. A Bíblia nos fala que tem um libertador. Sabe quem ele é? João capítulo 8, 31 e 32 diz assim: então disse Jesus para os judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Por isso que ele diz no capítulo 14, versículo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. A verdade, qual é a verdade? A verdade que Deus enviou lá na cruz do Calvário para pagar o preço, para nos libertar da maldição do pecado. Versículo 36, desculpa, do mesmo texto está dizendo assim: Jesus vira para eles que estão rodeando ele e diz assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia, aleluia. Na ótica deste texto eu vejo que a primeira coisa que esse homem precisava era o perdão dos pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Talvez foram pecados dos pais que fez ele ficar paralítico, ou talvez o pecado de murmurar, né, dele mesmo. É uma conjectura, murmurar e falar: eu estou enfermo, eu estou paralítico, eu sou um amaldiçoado, eu sou uma pessoa sem graça, eu sou uma pessoa sem a bênção de Deus. E ficava talvez dentro dele descendo coisas sobre a vida dele mesmo, que o fazia cada vez mais, não só paralítico físico, mas inerte espiritualmente. Jesus, conhecendo o coração dele, disse: perdoados estão os teus pecados.
nesta manhã, manhã de reflexão e de entender que a cura da nossa alma é algo mais sublime e importante, que Deus já pagou lá na cruz do Calvário por nós. Jesus subiu lá, derramou sangue, foi cravejado as mãos, os pés, a lança o traspassou, foi colocado uma coroa de espinho, dilacerado, foi chicoteado, foi humilhado, mas esta humilhação foi humilhado, como o pastor Elber leu aqui nesta manhã o texto em Filipenses 2, mas esta humilhação de Jesus, sendo servo obediente até a morte de cruz, fez do nome dele, que Deus deu o nome, para ele ser exaltado, ressuscitado e vitorioso. E todas as vezes que nós cremos e fazemos menção, Jesus perdoa os meus pecados, de coração aberto, Ele vem ao nosso encontro, nos perdoa, e realmente nós somos livres das prisões espirituais, livre, meu irmão. Pessoas podem estar presas lá na prisão de imigração, porque foi pego pelos os agentes de imigração, mas se ele está com Jesus no coração, preso na prisão humana, mas livre espiritualmente por causa de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Alguns meses atrás, vocês que já sabem disso, pastor Elenay veio aqui, ele contou o testemunho dele. Qual foi? Que ele foi pego lá em Maine, foi preso na imigração, e ele ficou muito tempo preso, mas ele estava preso na prisão imigratória, e Deus fez ele entender: você está preso aqui, vai ter que pregar o meu evangelho. Começou a ganhar hispano, ganhou budista, foi ganhando e fazendo culto ali dentro. Podemos estar presos dentro da prisão física, mas Jesus, Ele tem poder de nos libertar da prisão espiritual. Quem crê nisso nesta manhã, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. João 8:10 fala da mulher que adulterava. Os líderes queriam atirar pedra, porque na lei falava que quem adulterou deveria ser morto, deveria ser apedrejado. Quando Jesus escreveu e se colocou em direção à mulher e falou: quem não tem pecado seja o primeiro a começar a tirar a pedra, diz a palavra que Jesus, então, vendo sair um após o outro, todos foram embora, ele endireitou-se, versículo 10, virou para a direção da mulher e perguntou assim: onde estão eles? Aonde eles estão, mulher? A mulher então, virando para Jesus, ou melhor, Jesus ainda falou: ninguém te condenou? A mulher então virou para Jesus, diz assim: ninguém, Senhor. Jesus, virando para ela, falou assim: nem tampouco eu. Vai-te, seja curada, seja liberta. Eu também não te condeno, mas você não tem que pecar mais. Aleluia. O fato dela ser uma adúltera e de receber o perdão, ela não tem que continuar pecando. Já foi anulado naquela hora. Jesus já perdoou, já entrou no coração, já lavou com seu sangue o pecado daquela mulher. Ela tem que se levantar e tomar uma atitude: não vou pecar mais como adúltera. Vai, mulher, e seja perdoado os teus pecados, mas não continue mais nesta prática. Nesta manhã, Jesus está dizendo para nós: sejamos livres das prisões do pecado, sejamos livres daquilo que nos condena. Jesus quer que você seja livre. Saia pela rua livre, aleluia, e diga que o nome dele é maravilhoso, que ele é maravilhoso para te fazer curado espiritualmente. Quem pode levantar a sua mão e declarar isso para Jesus nesta manhã? Jesus, eu sou livre. Jesus, eu quero ficar livre. Jesus, eu não quero cometer mais pecado, não quero ficar preso, porque o Senhor está dizendo para mim: seja perdoado os meus pecados, os teus pecados. Você crê nisso? Dá um brado de glória e de aleluia nesta manhã. Maior de todas as curas é o pecado, que é tão de perto nos aflige. Segundo lugar, pecado, além de nos levar para a prisão, de nos aprisionar, o pecado também destrói a nossa comunhão com Deus. Aqui a Bíblia fala e vai nos mostrar que dentro da mente dos religiosos eles estavam pensando: quem que pode perdoar pecados a não ser Deus? Quem que pode dar esta palavra para essa mulher? Ele está blasfemando. Jesus então, virando para eles, falou: por que vocês nos corações, na mente de vocês estão pensando isso? Ele, sendo Deus, aqui nos mostra
um dos atributos lindos de Jesus, qual que é? A onisciência. Ele está sondando tudo, Ele que sonda aí o teu coração. Nesta manhã eu quero te dizer, ninguém pode julgar você, sabe por quê? Porque o único que pode nos julgar com exatidão é Deus. Só quem conhece o nosso coração. Se aquebrantarmos nesta manhã, entendemos quem é Jesus. Ele virá ao nosso encontro e Ele vai sarar as nossas mazelas, as nossas feridas da alma e nos fazer livres, você crê? Eles estavam julgando, quem pode julgar senão Deus? Aqui está dizendo, por que vocês estão pensando em vossos corações? Qual é mais fácil? Jesus está dizendo assim, qual é mais fácil para eu como Deus fazer? Perdoar os pecados ou curar a enfermidade? Para que vocês possam saber que o filho do homem, que o descendente de Adão, tem poder para perdoar pecados. Ainda te digo, homem, levanta do teu leito, toma a tua cama e vai andando para a tua casa. Vai, você está curado. Diz que ele saltou, levantou, começou a glorificar a Deus, e as pessoas começaram a glorificar, dizendo também, hoje nós estamos vendo prodígios neste lugar. Eu creio que aquela satisfação no coração do homem trouxe uma vontade de quê? De adentrar numa comunhão mais íntima e profunda com o Senhor. Foi este o privilégio que você percebe no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 1, Deus começa criando tudo. Chega mais lá para frente no versículo 26. E façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança, e ele domine, e ele multiplique, e ele tenha filhos, façam famílias. Lá na frente Deus termina o sexto dia, descansa no sétimo, mas no sexto dia, quando Deus passa a revista, olhando o homem, aquela criação tão maravilhosa, ele vê que o homem está tendo domínio, a autoridade no Éden, mas ele está sozinho. A palavra do Senhor nos fala que Deus então olha para o coração do homem e vê que este homem está sozinho, e aí o que acontece? Dá um sono no homem, tira da metade do homem, faz uma outra metade e coloca a Eva, a disjuntora do homem, uma só carne com ele. Por isso que é lindo o texto de Gênesis que fala assim, e deixará o homem, o pai e a mulher, unir-se à sua esposa, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Capítulo 3 adentra, mostrando para nós que ali no meio do pecado nos mostra quão era a intimidade com o homem. O homem tinha privilégios tão maravilhosos, irmãos, que o privilégio do homem era que Deus todo dia, na viração do dia, visitava. O homem dominava o Éden, colocou o nome de todos os animais, recebeu o privilégio de ter uma disjuntora para somar com ele, que é a mulher. Olha que privilégio do homem, não morria, podia viver eternamente. Deus ainda falou com ele, homem, mulher, aqui está o Éden, o jardim que eu plantei. Estão vendo todas as árvores no Éden? Comam à vontade. Somente desta árvore que está no meio, não comam, porque o dia que vocês desobedecerem, comerem do fruto, conhecerão o bem e o mal. O homem concordou com tudo isso. Capítulo 3 nos mostra que agora vem Satanás, incorpora em uma serpente. A serpente começa a conversar com Adão e Eva, iludibria, engana, faz com que eles comam do fruto. E interessante, irmãos, que quando o homem perde a comunhão com Deus, que é a entrada do pecado na vida do homem, virão as causas. A primeira causa que o capítulo 3 me mostra, depois você lê em casa, sabe qual era a causa? Que o homem teve medo do Deus que tinha comunhão com ele, começou a ter medo de Deus, começou a se esconder de Deus, se colocar no meio dos arbustos. Diz que na viração do dia o homem teve medo e ele se colocou no meio dos arbustos com Eva e com Adão, e juntamente com Eva. E aí Deus bradou. É claro que ele sabia que ele estava lá atrás, porque os olhos de Deus penetram todas as coisas. Os olhos de Deus viu Adão e Eva, e ele perguntou, Adão, onde está? E aí ele saiu com medo e se apresentou. Primeira causa do pecado e da perda da comunhão, sabe qual é? Que o homem tem medo de Deus. Segunda coisa, que o homem perde a sensibilidade das coisas espirituais. Ele não enxerga mais a ação do diabo. Tudo para ele começa a ficar algo natural. Acha que não é o diabo. Tudo é natural, tudo é natural.
mas o diabo está agindo por trás para ele perder a sensibilidade de ter a viração do dia, de ter todo momento Deus tendo contato, estando junto com ele. Terceira coisa, o homem nunca vai reconhecer o seu erro. Sabe a primeira coisa que aconteceu? Olha o texto aí do capítulo 3. A primeira coisa que o homem fez quando Deus perguntou o que ele tinha cometido ele falou: foi a mulher, Senhor, que o Senhor me deu, que o Senhor fez para mim, ela me induziu a comer do fruto. Primeira coisa que a pessoa, quando perde a comunhão e anda no pecado, é que ele transfere a culpa para outras pessoas. Ele nunca é culpado, culpado é as outras pessoas. Vem Eva, e agora qual é a transferência de Eva? Ele falou: Senhor, foi a serpente que me induziu. Queridos, se nós queremos que Deus cure a nossa vida, se nós queremos o perdão do Senhor para nós, vamos confessar os nossos pecados, porque a Bíblia fala: quem confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança perdão, mas quem não confessa e não deixa, quem se mantém duro, jamais vai prosperar. Eu profetizo sobre a vida de cada um de nós aqui nesta manhã: Deus vai nos fazer prosperar. Sabe por quê? Porque nós não vamos perder a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Se nós que errarmos, porque o errar é humano, mas o permanecer é burrice. Se nós errarmos, vamos nos humilhar diante de Deus, vai nos perdoar, e nós vamos continuar tendo comunhão, intimidade com este Deus maravilhoso. Quem precisa desta comunhão, diga aleluia, eu preciso. Quarta coisa, a causa da perca da comunhão, que é a entrada do pecado. O homem perde o lugar no Éden. Diz que a mulher teria dores no parto. Por isso que vocês, irmãos, têm dor no parto. O homem teria que suar para trabalhar. Vai cavar. Está querendo então agora? Quer comer? Tem que cavar buraco, né? Quer comer? Tem que rapar neve. Quer comer? Tem que subir na escada de 40, né? Quer comer? Passa veco, minha irmã. Misericórdia. Quer comer? Corta cabelo, Morgana. Vai ter que fazer tudo isso. Eu estou rindo aqui, mas é sério. A coisa é sério. Quer comer? Pega o carro e vai fazer Uber. Se não, meu irmão, você vai passar fome. Tem que cavar buraco. O homem perdeu o privilégio de colher das coisas do Éden. Foi retirado para o lado de fora. E o texto fala que ele perdeu esta bênção da comunhão com Deus, que é o privilégio de estar no Éden, e ainda foi colocado, expulso do Éden, e colocado anjos para guardar o Éden. E a última coisa que eu já falei, mas eu vou falar aqui porque está escrito: o homem está agora debaixo da maldição, perde a vida eterna, perde a longevidade de viver, de não morrer. Agora ele torna-se mortal, ele fica debaixo de uma maldição. E o texto aqui fala para nós no capítulo de número 3, preste atenção, fala assim: ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da mulher e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por tua causa. Então a terra, querido, está maldita por causa do erro dos nossos ancestrais e da continuação do erro do homem. E aí ele perdeu totalmente a comunhão. Isaías 59:1 está dizendo assim: certamente o quê? Que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, os seus ouvidos não estão fechados, agravados, para não poder ouvir. Aí nós damos glória, aleluia, que bênção. Deus não está com a mão encolhida, Ele vai me salvar. Deus está com seus ouvidos bem abertos, não fechados, para poder me ouvir. Mas como que nós perdemos a mão estendida, o ouvido aberto? O versículo 2 responde para nós: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 9, pelo que a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. E eu estava lendo esse texto, eu achei interessante, que eu passava por aqui, já li esse texto algumas vezes. O versículo 10 fala assim: olha, que nós somos considerados como perdendo a comunhão com Deus, e andamos uma vida de pecado, não pedimos perdão, consertamos com Deus, como cegos. Olha o 10. Você está vendo aqui igual eu estou vendo vocês, vocês me vendo? Mas se espiritualmente estivermos vivendo uma vida de pecado, sem comunhão com Deus, nós somos como cegos. Olha o 10. Apalpamos as paredes como cegos. É isso que Deus está falando que Israel é.
e que a pessoa que vive em pecado e iniquidade. Apalpamos as paredes como cegos, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Queridos, para quem não tem a cura, para quem não recebe a bênção de Deus, que é o perdão do pecado, que não entende isso, para ele retornar à comunhão, ele vive uma vida como se fosse uma vida de cegueira espiritual. Salmo 51, 12, agora você vai dar glória. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e susteme como um espírito agora voluntário. O salmista está clamando: Deus, traz a alegria da salvação novamente para mim. Por quê? Porque a salvação, ela é um gozo de alegria para a nossa alma. Aleluia. Salmo de número 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Qual clamor? Deus me perdoa, Deus me sara, Deus me cura. Porque se você olhar para o texto, é isso que está falando. Versículo de número 2 está dizendo: tirou-me de um largo horrível de charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha que coisa linda. Se você estava com uma vida de pecado, estava fincado na lama, mas quando a mão de Deus ouviu o teu clamor, que você não aguenta mais viver esta vida, ele te tira de lá e te coloca numa rocha, e a alegria da salvação é restabelecida dentro do seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 63, 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu coração te deseja muito mais do que uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Eu te coloquei maiúsculo aqui, olha que coisa linda. Porque o teu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Esse é o prazer quando Deus perdoa, restaura tudo na nossa vida, quando Deus nos tira das prisões espirituais, e aí não tem mais nenhum julgamento, ainda que venha o diabo tentando julgar você. Quem te justifica é o sangue do Cordeiro. Aleluia. Quem te justifica é quem te tirou de um lago de charco horrível de pecado, firmou os teus pés, e agora você vai dizer: eu me alegro na salvação que vem do Senhor, eu me alegro na vida. Vou repetir de novo o restante do versículo do Salmo 63: porque o teu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios, eles sempre te louvarão. Levanta a tua mão e glorifica a Deus, adora a Ele. Sabe por quê? Porque é melhor o amor de Deus do que a própria vida. Os teus lábios e os meus louvarão ao Senhor continuamente. Aleluia. Estamos diante da celebração da chamada Santa Ceia do Senhor, a celebração que nós entendemos o que é o perdão dos pecados, que é o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que Ele fez por nós, que é um preço impagável humanamente. Ninguém pode pagar o preço que Jesus pagou, nenhum anjo pode pagar o preço, nenhum patriarca pôde pagar o preço, nenhum sacerdote pôde pagar o preço, nenhuma novilha, ou cordeiro, ou pombinha, ou entrega de cereais como oferta pôde pagar o preço. Jesus, o Deus encarnado, pagou o preço, e diz a Bíblia que foi uma só vez, meus irmãos. Por isso que Jesus, virando para o homem, conhecendo o interior do paralítico em Cafarnaum, dentro da sua casa, ele falou: filho, tem bom ânimo, perdoados, homem, estão os teus pecados. Para vocês que me rodeiam, que me julgam, julga este homem, o que é mais fácil dizer para ele? São perdoados os pecados dele, ou seja, curado desta enfermidade física, para que todos possam entender: homem, levanta do teu leito
e caminha e glorifica. Aleluia. Ele levantou, começou a glorificar, porque Jesus fez 2 curas maravilhosas, perdoou os pecados e sarou a enfermidade física daquele homem. Meu irmão, preocupe-se. O meu conselho para você, terminando essa mensagem: preocupe primeiro com a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual nesta manhã? Como está a tua comunhão com Deus? Como está a alegria da salvação dentro de vocês? Nós podemos ser como os 2 apóstolos na porta do templo chamado Formosa, diante de um coxo. Olha, homem, está pedindo esmola. Eu não tenho para você o ouro e a prata, mas o que eu tenho dentro de mim, Jesus dentro de mim, o poder de Deus dentro de mim, a certeza da comunhão com Ele dentro de mim. Eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai. Se levantando e andando e saltando, diz que tomando pela mão, aquele homem foi curado das suas pernas e entrou glorificando a Deus no templo. Aleluia. Querido, é esta a comunhão que Deus tem para nós, a comunhão de profetizar cura, a comunhão de pregar a palavra e o Espírito Santo trabalhar nas entrelinhas da alma da pessoa. Nesta manhã, Jesus está dizendo, meu filho, está dizendo para nós: vocês estão em comunhão comigo nesta manhã? Se não estão, é manhã de conserto, é manhã de se colocarem diante de mim, porque eu quero vos perdoar no meu nome. Eu quero vos perdoar de todo o pecado, porque eu já paguei o preço. Fica de pé, por favor, nesta hora, no nome de Jesus. Fica de pé, para você começar a analisar você mesmo. Esta manhã não é uma manhã de cura física. Nós estamos aqui preocupados na Santa Ceia da nossa cura espiritual. Queridos, escuta uma coisa. Eu, como cristão, aprendi uma coisa. Eu já vi muitas coisas. Eu sei que muitos de vocês que têm muitos anos